é coisa exclusiva do Lula? Não, lógico que não. Tem também Cuba, tem também Venezuela, tem também o Brasil, né? O Brasil. E aí tem também a Colômbia. Agora, vem cá. Nem as grandes potências mundiais, nem China e Rússia, que mexem com o tabuleiro todo, fica com esse latidinho de pincher que o Brasil, Cuba, Venezuela fica fazendo contra os Estados Unidos. Esses caras, China, Rússia, realmente têm poder de brigar com os Estados Unidos. O que eles fazem? Sentam e vão conversar. E esse latidinho de vira-lata fica aqui na América Latina, né? Tentando incomodar os Estados Unidos. Quer um exemplo? Eu vou te mostrar agora o porquê que um assassinato de um político de direita causou uma confusão sem precedentes num país vizinho, isso com os Estados Unidos. Você vai entender agora, tá? Então, hoje é dia 13, bate na madeira, passa logo esse número, dia 13, hoje é quarta-feira, e esse é o nosso último, mas porém, não menos importante, editorial do dia. Vamos entender tudo que está rolando, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante, tá? Bora bater nossa meta aí de 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente chega lá, não vai demorar não, bom? E vamos entender um pouquinho mais o que está rolando, né? Nesse mundo político aí e geopolítico. Vem comigo. Pois é, esse rapaz, né, à direita, era o candidato que provavelmente ia vencer as eleições lá na Colômbia, o Miguel Uribe. Ele tem o mesmo sobrenome, né, do Álvaro Uribe, que é o ex-presidente de direita da Colômbia. O Miguel Uribe, mataram ele, deram tiros na cabeça dele e ele faleceu, infelizmente, na segunda-feira. Já o Álvaro Uribe, que é o candidato da direita que poderia ser o sucessor ou um outro nome suficiente para derrotar a esquerda da Colômbia, preso. Acusações de fraudes eleitorais. Parece, não é? Parece. Parece muito. Então, o grande problema é que esses caras também estão começando a caçar briga com os Estados Unidos. A Maria Elvira Salazar, que é uma deputada lá dos Estados Unidos, diz que o Petro é um criminoso envolvido, né, com Maduro e o que há de pior aqui na América do Sul. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, diz que é tão grave o que aconteceu com o Uribe que cogitou o próprio Marco Rubio ir para a Colômbia para poder participar do funeral do Miguel Uribe, que foi assassinado. Inclusive, existem acusações graves de que o Petro teria envolvimento com a morte do Miguel Uribe. Petro nega e diz que vai processar qualquer um que ameaçar abrir a boca sobre isso. O presidente Petro planeja impedir a entrada do secretário de Estado dos Estados Unidos ao Miguel Uribe. Então, agora, né, o Petro vai barrar a entrada do secretário Marco Rubio lá dentro, causando uma inimizade maior ainda entre Estados Unidos e Colômbia. Isso aqui é para você ver que essa bagunça toda que está acontecendo não é exclusividade nossa não, viu? Não fica muito felizinho, batendo no peito aí que nosso presidente está enfrentando o Donald Trump. Vai nessa não. O Donald Trump tá com a lixinha lá, aquele que aí, ó, passando o rodo. Estamos torcendo para ele começar com o Maduro, né? E tirar o Maduro logo do poder, porque todo mundo sabe que o Maduro não passa de um golpista. Vamos lá, né? Torcendo para trazer essa notícia para vocês o mais rápido possível. Essa cena da novela que a gente acompanha muito também, que é a novela chamada Maduro. Vamos lá, acompanhe esse aqui também. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ficou pistola com essa votação aqui. Dá uma olhada. A comissão da Câmara aprovou nova moção de apoio a Jair Bolsonaro. A Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional da Câmara aprovou hoje, quarta-feira, dia 13, uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O requerimento
foi aprovado em contagem nominal de votos, ou seja, 1 por 1. Esta é a 4ª moção de apoio em homenagem ao ex-chefe do Executivo aprovada nessa semana. Na terça, a Comissão de Segurança Pública e Combate da Casa aprovou 3 outros pedidos. Bolsonaro está em prisão domiciliar há 9 dias, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma prisão que foi considerada totalmente arbitrária e ilegal. E aí, né, a gente sabe que existe uma inimizade, né? Ou seja, existe uma antipatia gigantesca por parte do ministro Alexandre de Moraes com o Bolsonaro e todo aquele do espectro bolsonarista. E aí pode ter certeza. Ele deve estar reclamando, porque ultimamente o Moraes não está recebendo homenagem, né? Deve ter batido aquela dorzinha de cotovelo. Afinal, Bolsonaro não pode sair por causa de uma ordem de prisão. Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar, não pode sair. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quem está cumprindo uma prisão domiciliar maior ainda é o próprio Alexandre de Moraes. Esse, duvido muito, né? Quando participa de jogo do Corinthians, tem que ir um monte de segurança, não pode pegar voo comercial, não pode andar nas ruas. Vale a pena tudo isso? Vamos lá, responde para mim, jogo rápido. A direita é boa para votar? A direita sabe votar? Sim ou não? Olha, tem muita gente que acha que não. Tem um senador que rompeu com o bolsonarismo, traiu a classe bolsonarista e ainda deu um follow no Bolsonaro. Você sabe de quem eu estou falando? É o baixinho peixe, né? O Romário. Pois é. O Romário, né, traiu assim o Bolsonaro na cara dura. E aí ele tá tranquilo. Tem mais 8 anos de mandato, tem mais 6, né? Não precisa pedir voto de ninguém. Daqui 2 anos, depois tem mais 4 anos. Talvez ele volta pedindo mais voto depois. E aí, se brincar, né? Se aparecer gente da direita apoiando de novo, tem que tomar vergonha na cara. Olha, o Gilvan da Federal disse que o Romário merece ser expulso do PL, do partido. Deputado pediu a expulsão do senador Romário do PL. O Gilvan da Federal, que é lá do Espírito Santo, ele vai enviar ao Valdemar da Costa Neto um pedido para expulsar o senador Romário do partido. O ex-jogador de futebol enfrenta um desgaste junto aos integrantes da legenda por não ter assinado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi protocolado, e nem ter dado apoio. Dali ele deu um follow no Bolsonaro, ou seja, ele deixou de seguir o Bolsonaro, deixou de ser um aliado do Bolsonaro e disse que não vai aceitar ameaça e pressão de nenhum bolsonarista. Ou seja, daqui a pouquinho está subindo no palanque com Lula. Não vai ser difícil você ver isso acontecer. Olha lá, você está sabendo, né, que os Estados Unidos ofereceu 50 milhões de doletas pela cabeça do Maduro, o homem bom do Lula. Pois é. Acontece que isso aí é sem precedentes, mais do que o Osama Bin Laden, né, o dobro. Ou seja, o Maduro agora é um inimigo número 1 dos Estados Unidos. Ontem, o Marco Rubio disse que não basta ficar pondo recompensazinha. Os Estados Unidos têm que agir de outra forma. No mesmo momento, um monte de matérias, né, sugeriram um ataque militar contra o Maduro. Maduro fez vídeos de ameaça contrários aos Estados Unidos, e inclusive disse o seguinte: o Maduro diz que o ataque contra ele pode ser o fim do Império Americano. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu à mais recente oferta de recompensa e disse que qualquer ação que for feita contra ele, eles vão retalhar com o grandioso exército venezuelano de Bolívar e vão acabar com o exército, né, americano, ou seja, vai ser o fim do imperialismo e da potência norte-americana. Ai, cansa a nossa beleza, né, ouvir umas coisas dessas. É igual o Lula falar que vai acabar com a economia americana. Olha só, o Paulo Figueiredo fez uma publicação. Enquanto os vira-latas aqui estão latindo, né, os pincherzinhos estão latindo, pro pitbull, o bulldog, chamado Donald Trump, tem gente que é esquerdista, mas não é boba, né? A Sheinbaum, que é a presidente do México, resolveu fazer o seguinte: olha, o Donald Trump está incomodado com os narcotraficantes do México. E ele pediu para ser enviados esses narcotraficantes.
Resumindo, vou mandar. México extraditou os 26 principais líderes de cartéis para os Estados Unidos em um acordo com a administração do Donald Trump. Pois é, o México não é besta nada. A Sheinbaum está mudando alguns pauzinhos, colocou votação de ministro da Suprema Corte, e aí, né, a transferência desses criminosos, líderes de facções criminosas, aconteceu antes das tarifas de 25% entrarem em vigor no México. Pois é, a tarifa mundial foi de 10% do Trump. Para o México, que é altamente dependente do comércio americano, o Trump ameaçou 25%, ou seja, metade do que ameaçou aqui para a República das Bananas, né? E aí, falou, olha, ou você faz um acordo com a gente aí, eu quero acabar com os cartéis, né? Com os vendedores de droga do México. Pois é. E aí, a Sheinbaum autorizou. Entre os extraditados estão o Abigail Gonzalez, que é do cartel de Luiz Cunins, e Roberto Salazar, acusado de assassinar o delegado de Los Angeles. E aí, pessoal, a Pen Bondi, né, que é aquela loirinha que você sempre está vendo, né, como porta-voz lá da Casa Branca, ela celebrou, disse que esses 26 homens trouxeram violência, drogas às costas americanas, enfrentarão consequências severas. O México confirmou o acordo após a garantia dos Estados Unidos de não buscar a pena de morte para eles. O Trump classificou o CJNG como organização terrorista e autorizou secretamente a força militar contra os cartéis. Resumindo, né, o Trump falou o seguinte para Sheinbaum: olha, eu vou atrás de você, eu vou pegar todos os caras de cartéis e eu vou entrar dentro do seu país para pegar eles. Ou você fecha um acordo comigo, eu reduzo as aranceles, ou seja, as tarifas, eu reduzo para você e não invado o seu país. Ou eu invado o seu país e taco tarifas contra você. Pois é, até o México sacou que é burrice brigar com o Laranjão. O Lula não. E aí, para mostrar para vocês que realmente é uma bela de uma bobeira, né? Dá uma olhada. Na CNN, né? Uma economista aqui fez uma análise bem interessante, né? O general Pazuello, que publicou aqui, e disse sobre a publicação dela, fazendo críticas, né? Do Lula. E não tem nada dessa de ser culpa do Bolsonaro. A culpa é do Lula. Ora, Rita, o Brasil tem tentado se aproximar de outros países para suprir a falta no mercado norte-americano. Essa é uma boa opção, Rita? Vai funcionar? Demorou, né, Leandro? Demorou muito, mas é uma boa opção. Por enquanto é a única opção, já que não tem avanço na diplomacia e já que tudo é culpa do Bolsonaro, porque desde que esse governo assumiu, tudo que acontece no Brasil, a culpa é do Bolsonaro. Então fica complicado ser vítima e fica complicado também você sempre colocar a culpa em terceiros, mas a gente tem que agir, a gente tem que ser proativos. E isso, repito, não é humilhação conversar com a maior economia do mundo. É necessidade de não perdermos os investimentos dos americanos aqui e não perdermos o mercado que foi duramente conquistado, e um mercado que é nosso, principalmente, aí eu repito de novo, no caso do café. Isso tem que ser resolvido rapidamente. E a gente resolve as coisas quando a gente quer conversar, quando a gente precisa conversar. Mas entre precisar e querer, está havendo uma distância no Brasil. Para Rita. Pois é, você veja o que acontece, né? Com a República das Bananas, né? O Lula tá caçando briga. Inclusive teve um vídeo onde ele assumiu que tá tudo maravilhoso e que essas sanções que aconteciam ao Brasil, né, era meio que orquestrada. Vamos lá, pessoal. E o jornalismo brasileiro? Você sente orgulho do jornalismo brasileiro, né? Ó, vamos deixar bem claro, eu sou advogado, sou filósofo, sou mestre em comércio internacional, palpiteiro de plantão, mas jornalista eu não sou, eu nunca fiz o curso de jornalismo. Eu tenho uma autorização para fazer jornalismo, tá? Não me considero jornalista, tá? Não sei se você sabe, tem uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal
da qual você não precisa ter o curso, a faculdade de jornalismo para poder ser jornalista. Você precisa de ter uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E eu já tenho essa autorização, tá? Eu já fiz o pedido, então eu posso até me considerar um jornalista. Mas não me considero, não, tá? Agora, que o jornalismo no Brasil é assim, vergonhoso, isso é, tá? Eu já tô tantas pechas, filósofo é tudo esquerdista. Advogado é tudo esquerdista. Jornalista é tudo esquerdista. Então, se eu entrar mais uma, eu vou entrar em mais uma de esquerdismo? Não. A minha vantagem é que eu sou empreendedor, empresário, e esses aí, a maioria, ó, detesta esquerdismo, né? Vamos lá. Jornalista demitida da Globo News é flagrada com o ministro de Lula em Brasília. Olha só isso. Agora eu te pergunto, né? Deixa eu colocar a imagenzinha aqui para você. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Adivinha com quem? Adivinha com qual ministro? Próprio ministro da Comunicação. Agora você acha que ela nem sempre esteve, né, militando em prol da esquerda e em prol do governo? Jornalismo e independência? Pra que, seu bobo? Isso não existe, não. Tem nada de jornalismo independente, não, né? Aí é uma verdadeira vergonha tudo isso. Dá uma olhada só o que fala a matéria aqui, ó. O Marrapá flagrou com exclusividade a jornalista Daniela Lima, recém-demitida da Globo, e o marqueteiro Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula, almoçando juntos nesta terça-feira em Brasília. O encontro foi registrado por uma fonte do portal e mandou para eles lá uma fotinha maravilhosa. Olha que coisa mais maravilhosa da turminha aqui, né? Juntinho. Agora, vem cá. Você acha mesmo que o jornalismo é imparcial? Vou te dar um outro exemplo, né? Você está sabendo que o jornalismo de verdade, aquele que vale a pena, sofreu uma perda inimensurável há poucos dias, né? O J.R. Guzzo, um dos fundadores da Revista Oeste, um dos jornalistas mais sérios do Brasil, faleceu. E essa esquerda horrorosa, essa esquerda medíocre, essa esquerda tosca, fez questão de tripudiar em cima da morte de um homem íntegro, né? Existe cada coisa que a gente tem que ficar assim assustado, né? Sobre o que esses caras falam. Tem um militante, que eu nem sabia o nome dele, já vi vídeo dele, tem um vídeo dele que viraliza aí, de que ele fala, porque eu fui lá na Alemanha socialista, era tudo uma merda. Vocês já viram esse vídeo dele, né? Pois é. Agora, olha o nível dessa galera. Olha o nível de respeito, pelo menos respeitador da família, o mínimo, né? E sabe, se tivesse pelo menos 1% da capacidade, do jornalismo, do respeito do J.R. Guzzo, né, já poderia morrer em paz, com tranquilidade. Dá uma olhada. Aliás, morreu o Guzzo. Morreu o Roberto Guzzo. Que maravilha! Fala aí. Maravilha! Não é para cortar. Pois é deplorável, é vergonhoso. Quem fez essa publicação foi o perfil Rachelski, né? Existe um militante esquerdista, massa de manobra, que é burro, é um coitado. Quer se sentir parte da tropa. Existe um militante esquerdista que, por ser rico, sente culpa pela desigualdade social. Dou o dinheiro, vai ser pobre, seu burro, né? Vamos lá. Aí existe um militante esquerdista que, por ser pobre, sente inveja pela desigualdade. Isso tem muito. E existe o militante de direita que, por ser pobre, quer sair da pobreza, né? Quer ralar para sair da pobreza. Existe o militante esquerdista que, por ser pobre, sente inveja pela desigualdade. E existe o Eduardo Bueiro, que reagiu à morte do jornalista R. Guzzo com toda a humanidade que caracteriza a esquerda. Que peninha, tão talentoso. Cara, assim, vamos ser sinceros, né? É uma vergonha sem precedentes, né? A forma que esse jornalismo de esquerda, que a forma que esse povo de esquerda age, né? Realmente uma vergonha, né? Fica aqui meu pedido de desculpas para a família do J.R. Guzzo, e talvez chegar uma coisa como essa até eles. E assim,
Hoje eu sou um comunicador, tá? Na verdade, o que eu gosto mesmo de fazer é aplicar o direito, e até isso já tiraram da gente, porque hoje eu sinto vergonha da minha classe. Mas, para a família do J.R. Guzzo, meu recado para vocês é: o seu marido, o seu pai, o seu familiar, J.R. Guzzo, deixou um legado na história de quem precisava, sem sombra de dúvidas, ouvir uma voz lúcida no meio desse caos que se tornou esse jornalismo mequetrefe, militante, sem vergonha, existente nessa República das Bananas, fomentado, mantido por essa esquerda tosca e nojenta. Então, meu repúdio à fala de militantes como esses. Vamos lá. Outra matéria importante: vai ter mudança significativa no Supremo Tribunal Federal. E por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes ganha mais força ainda também, né? STF. Eleição simbólica definirá Fachin e Moraes como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai eleger nesta quarta-feira os novos presidente e vice-presidente da Corte. Os ministros vão confirmar Edson Fachin como presidente do tribunal em uma eleição simbólica, que segue a ordem de rotatividade por antiguidade. Então, o mais antigo sai e vai seguindo essa rotatividade. O ministro terá a companhia de Alexandre de Moraes como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí chamou muita atenção, pessoal, né? E aqui a matéria do R7, Moraes será vice e Fachin tomará posse como presidente do STF em 29 de setembro. A grande questão é que amanhã, né, é a votação. Ou seja, que vai definir uma votação, como eu disse, simbólica, tá? Na verdade é hoje, uma votação simbólica, mas eles só assumem no dia 29 de setembro, tá? Então, a partir do dia 29 de setembro, fica a confirmação da mudança. Agora, teve um discurso que chamou muita atenção. E aí tem gente que fala que é um racha já, ou seja, é o efeito Magnitsky já. O Fachin condenou a erosão da democracia e defendeu os direitos humanos. E aí ele falou que o Brasil deixou de observar normas e tratados convencionais, internacionais, e que tem que retomar, né, o seu caráter democrático, que houve uma corrosão da democracia. E aí, às vésperas de assumir o STF, Fachin condena a erosão da democracia, né? E aí teve um trecho aqui, né, da Gazeta do Povo. Além disso, o ministro frisou que o Brasil tem obrigações claras. Para ele, é dever do país respeitar e aplicar os tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, sobretudo na área de direitos humanos. Essa fala do Fachin veio logo após a carta dos Estados Unidos falando que o Brasil e o Alexandre de Moraes não respeitam os direitos humanos e os tratados e convenções internacionais no Brasil. Muita gente encarou isso como uma cutucada, uma sinalização do Fachin de que, olha, eu não vou radicalizar, tá? Eu não vou querer encarar Estados Unidos, não vou entrar nessa briga, nessa bronca, não. Vamos lá. Outro ponto interessante que a gente precisa falar é sobre o senador Esperidião Amin, uma figura que eu tenho um carinho enorme em relação ao senhor Esperidião Amin, já falei para vocês. A dona Ângela Amin, sem sombra de dúvidas, muito solista, já participamos de lives, já de projetos em conjuntos, então assim, uma pessoa muito solista. Olha só, que incrível, tá? Para encher a linguiça um pouquinho e contar para vocês como funciona. O Esperidião Amin, né? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, em 2020, falando sobre um projeto de lei importantíssimo do Esperidião Amin. Na época, eu acho que eu tinha 80 mil seguidores, pouca coisa, tá? Se comparado ao que tem hoje. E fiz o vídeo, e o vídeo viralizou, né? Passou 1 hora, 2 horas mais ou menos, o telefone toca, DDD 61. A hora que eu atendo, senhor Sandro, acompanha o seu trabalho, sou o senador Esperidião Amin, de Brasília. Quero te agradecer. E aí, a gente bateu um bom papo. E aí, tive o convite de fazer uma live com a dona Ângela, né? Dona Ângela Amin. Uma coisa assim que marcou a minha história, tá?
marcou minha história, então tenho um carinho especial ao senador Esperidião Amin. Agora, olha só o que ele falou. Nova CPI, mirando ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, mirando a Vaza Toga 2. Dá uma olhada na fala do senador. Apresentamos, sim, um requerimento que pretende abrir uma comissão parlamentar de inquérito no Senado para investigar esse conjunto muito sólido de denúncias de manipulação de recursos humanos, recursos de informática, recursos da academia e até de terceiros, no sentido de indicar narrativas e colher antecedentes sobre pessoas que foram presas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Saído com substância, concretas evidências a respeito desta manipulação, que eu repito, não envolve decisões sob o ponto de vista judicial, mas sim sob gestão de recursos públicos, é demonstração clara de que houve manipulação para ajustar comportamentos a narrativas. Tem que ser investigado. Um dos senadores sérios, respeitados do Congresso Nacional e com muita coragem. Hoje, para um senador, vendo o que acontece com Marcos Duval, vendo o que acontece hoje com a oposição, ter a coragem de pedir uma investigação sobre o uso de recursos públicos para perseguição política. Pois é, que essa CPI logre êxito e realmente aconteça. Uma matéria do Globo me chamou muita atenção. E vocês vão entender o porquê. Olha só, a matéria do Globo não traz assinatura, não sei se foi o Lauro Jardim ou a Bela Megali, tá? Perdão, acabou de sair a assinatura aqui, achei. O Cristiano Mariz. O Cristiano Mariz diz o seguinte: orientação de Bolsonaro faz o PL recuar de votação sobre o foro privilegiado e anistia no Câmara. Todo mundo acompanhou o que aconteceu em relação ao PL, que teve aquela paralisação, que a imprensa, de uma forma muito tosca, chama de motim. E aí mostra que a imprensa tem um alinhamento ideológico inimensurável, todo mundo está alinhado ideologicamente. Agora, o que me chamou a atenção é que o Bolsonaro foi quem fez as orientações e as manobras. O Bolsonaro está preso. O Bolsonaro está sendo vítima de algo que não existe no Código Penal brasileiro, diga-se de passagem, a figura de prisão preventiva domiciliar. Opa, o de errado não está certo. Vamos inventar novas normas? Não haverá pena sem lei anterior que a defina, nem crime sem prévia combinação legal. Peraí, não existe essa determinação, essa punição, porque é uma pena, é uma punição. Simples assim. Agora, o que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Uma semana depois do motim, a mídia tradicional chama assim, para mim foi manifestação, senão o PT já fez motim 3 vezes, o ex-presidente Jair Bolsonaro orientou um recuo de sua base na defesa do projeto de anistia e foco no fim do foro privilegiado, e retira do Supremo Tribunal Federal o julgamento de ação envolvendo as autoridades. E aí, segundo informações, inclusive não alcança o Bolsonaro, o que seria absurdo, porque o Bolsonaro nem lá deveria estar, não deveria de forma alguma estar sendo julgado pelo Supremo. O que me chamou a atenção nessa história? Esse sujeito bigodudo aqui, Bolsonaro não está preso? Como ele consegue dar orientações para o partido se não pode ter acesso ao telefone? O advogado dele está informando o partido? Como assim? Olha, isso aqui só escancara, só esfrega na cara de todo brasileiro o real objetivo da Corte, do Supremo e do governo. É tirar o Bolsonaro de circulação por completo. Tirar o Bolsonaro para ele nunca mais voltar. Só tem um problema. Podem
deixar o Bolsonaro preso, podem deixar o Bolsonaro lá na domiciliar, ou podem deixar o Bolsonaro na prisão mesmo, podem tirar a vida do Bolsonaro. Sempre o Bolsonaro vai continuar orientando a política do Brasil. Porque o bolsonarismo deixou de ser a figura de um homem, deixou de ser o mito que todo mundo seguia. O bolsonarismo, você goste ou não goste, você seja ou não seja bolsonarista, virou uma ideia. E ideias, essas são difíceis de matar. Pode ter certeza. Então, por mais que eles tentem, o que mais dói nessa gente é saber que não dá para matar a ideia Bolsonaro. Isso é fato. E já existem vários sucessores. Coisa que a esquerda não conseguiu fazer. Tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer, uma honra poder estar aqui, bater um papo, discutir com vocês e entender um pouco mais do que está acontecendo na política do Brasil, do mundo, no direito, né? Direito esse que anda tão surrado, tadinho. Também, né? Na economia, tudo isso faz parte aqui do nosso papel. Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Para você que precisa entender um pouco mais o que é holding familiar, eu vou ver se eu preparo alguns vídeos para deixar para vocês aqui sobre a holding familiar, a importância de tudo isso. E se você busca um profissional para estar te orientando em tudo isso, está aqui na descrição, tá? Você vai entrar em contato com o nosso escritório, vai marcar uma reunião conosco e a gente vai estar aqui para poder te ajudar, te orientar, né? A holding familiar te traz muitos benefícios. Ela protege o seu patrimônio de todos esses riscos que você corre. Você tem até a possibilidade de internacionalizar o seu patrimônio, movimentando em dólar, tudo isso. A gente está aqui para te orientar, tá bom? E aí, o mais importante, você está sabendo que a reforma tributária foi aprovada, né? E que eles querem enfiar um imposto gigantesco